Então, hoje o Senhor ele me pediu para falar sobre aliança. A aliança com Deus, aliança é pacto, e debaixo da aliança estamos sempre em unidade com o Senhor. E nós estamos sempre nos aliançando. E com Deus, especificamente, essa aliança, nós fazemos quando nós nos dedicamos a Ele, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando nos batizamos, é tudo um conjunto, né? E nos entregamos de todo o coração, que a nossa vida, ela gira em torno de fazer a vontade de Deus. E a nossa fé é o que sela a nossa aliança. Sem a fé não há aliança, porque a aliança é crer naquilo que nós não vimos. Nós não vimos a Deus, nós não enxergamos a Jesus, mas diz que a fé vem pelo ouvir e a salvação vem pela fé. Então, se nós não tivermos fé e não tivermos de todo o coração e crer que Jesus é nosso Senhor e Salvador, que o Senhor ele preparou promessas e usou Jesus para executar todos esses propósitos, nós não vamos ter aliança dentro do nosso coração. E Jesus é a nossa chancela. O que é chancela? Chancela é a autorização, é a permissão para a nossa salvação, porque nós só fomos salvos porque houve uma porta aberta por meio de Jesus para a nossa salvação. E quem abriu essa porta, né, foi o Pai em união com o Filho. Abriu essa porta de salvação para nós, nos deu a aprovação e aval por meio da cruz, quando ele levou sobre ele todos os nossos pecados. E as alianças são os pactos que nós formamos são pactos formados por pessoas, é um pacto formado também entre o homem e Deus, e muitas pessoas também fazem pactos e alianças com o diabo. Infelizmente, essa é a verdade, né? Então, nossa vida, ela tem ações e as nossas decisões, o nosso comportamento, a maneira de nós vivermos, o que nós falamos, o que está dentro do nosso coração, ele vai provar com quem nós estamos aliançados. E nós vamos buscar, de todo o coração, vivermos à altura desse pacto. Porque se nós começarmos, nós somos aliançados hoje, mas se começarmos a desobedecer a Deus de forma impenitente, nós quebramos esse laço, nós quebramos essa aliança. E muitos querem negociar, pois essa é a palavra que o Espírito Santo me deu, e ainda me trouxe a comparação da lei natural. Muitos advogados, eles são especialistas em achar subterfúgio na lei para que eles possam barganhar com a lei e ganhar coisas que, embora estejam escritas na lei, eles querem achar ali uma brecha para não cumprir, não fazerem o cumprimento do que a lei diz, né? São subterfúgios na lei, para correr, por exemplo, de obrigações legais, fiscais, correm para se livrar das multas e até para não cumprir realmente certas leis. Mas em sentido espiritual, será que nós estaríamos barganhando, né, com Deus, barganhando essas leis que Ele nos dá? Diferente da lei do homem, a lei do Senhor ela é perfeita. Realmente, às vezes, há leis que são criadas pelo homem e prejudicam o próprio homem. E essas leis muitas vezes são feitas pelos governos para tirarem proveito da sociedade, proveito do próprio homem. Mas a lei de Deus, ela não é assim. Deus, nos ama tanto, Deus é amor de verdade, que as leis que o Senhor ele legisla, ele cria, não é para tirar proveito para ele, mas as leis que o Senhor criou é para proveito da humanidade. Então, as leis de Deus não são maus. E Deus, ele quando ele projeta as suas leis, as leis são perfeitas. E as leis de Deus são os princípios que ele colocou na Bíblia. E os princípios, eles não podem ser negociáveis. Os princípios eles são inegociáveis. Não devemos barganhar com o Senhor. O pacto, uma vez feito, ele não pode ser quebrado. Deus não aceita meio termo. Ou adoramos de toda a alma e coração, ou não adoramos a Deus da maneira como Ele quer. E aí a gente fica pensando, né? Como a gente barganharia com Deus? Como a gente procuraria subterfúgio para não cumprir aquilo que são princípios?
enganando talvez o nosso coração, dizendo que talvez não seja tão grave assim essa situação, aquela situação. E aí o Senhor, na hora que ele estava me dando essa ministração, ele trouxe o exemplo sobre o adultério. Jesus disse que olhar para uma mulher a ponto de ter paixão por ela já é pecado. E o Senhor fala que o casamento é uma aliança, e por isso só em um homem olhar, por exemplo, pornografia, ele já está quebrando a aliança matrimonial. Ele já está infringindo um princípio. E aqui fala de homem, mas vice-versa, né? Tanto o homem como a mulher. Então veja o quanto é sério as leis e os princípios. Muitas vezes o Senhor já viu o pecado, já viu a ação. E embora muita gente possa barganhar, dizer assim, ah, mas eu não cometi nada, eu não pratiquei o ato com a pessoa. Mas aqui a Bíblia diz que a ponto de ter paixão já é pecado. Então, uma pessoa que ela pratica pornografia, ela vez após vez, ela está tendo paixão por outra pessoa. E isso já seria adultério, então já seria uma quebra de aliança. O Senhor também trouxe, a gente não sabe, o Espírito Santo é que sabe que vai, quem vai direcionar até depois que vai ler essa mensagem, mas diz assim, ó, ter uma amizade que troca confidência com o sexo oposto é errado. Homem e mulher não têm amizade íntima. Pode, sem perceber, estar quebrando uma aliança. Então, são coisas que parecem ser mínimas, mas que elas podem trazer grandes efeitos, pode trazer a quebra da aliança. E aí a gente traz ali um exemplo do trânsito. Tem as infrações leves, as médias e as graves. Mas a maioria dos acidentes não são cometidos por infrações graves, são cometidos por infrações leves. Coisas leves que tiram a atenção do motorista. Então, não importa se a pessoa ela está cometendo uma coisa leve, mas vai levar ela a um acidente grave, vai levar ela a um pecado. Então, a nossa aliança com Deus, ela é algo santo e sagrado. Nós não devemos agir de forma leviana. Não devemos buscar subterfúgios. Não devemos tentar enganar Jeová. Que nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. E a aliança com o nosso Deus, ela deve ser vista nas nossas ações. Nós devemos ser uma Bíblia viva. As pessoas elas precisam olhar para nós e ver que nós vivemos à altura daquilo que Deus nos chamou, à altura daquilo que nós professamos na nossa boca, que somos cristãos, que somos evangélicos, que cremos em Cristo, que buscamos o entendimento da Bíblia. Nós precisamos ter essas ações todos os dias, de pequenas, de médias e de grandes coisas. Nós precisamos provar de quem somos aliançados. E no passado, a nação de Israel, eles tinham alguns comportamentos que diferenciavam ele das outras nações. Por exemplo, Israel, toda criança tinha que ser circuncidada, todo varão tinha que ser circuncidado. Era ali a aliança com Deus. Se eles não circuncidassem os filhos, haveria punição para a nação de Israel. Também outra coisa que distinguia Israel como nação das outras é que eles só tinham um só Deus. Eles só podiam adorar a Yahvé. Eles não poderiam adorar outros deuses. E como a gente poderia, de forma sutil, estar adorando outros deuses, né? A Bíblia fala de formas sutis de idolatria, o dinheiro, o materialismo pode estar agachado no nosso coração e a gente não perceber e tornar o dinheiro como o nosso Deus. Tem a questão da satisfação pessoal, tem pessoas que são tão egoístas que a vida delas giram só em autopromoção, elas querem simplesmente sempre fazer a vontade delas, elas querem sempre que a vontade delas sejam feitas e que estejam acima das outras pessoas. Então, a pessoa ela também pode estar se auto-amando. Poderia ser, por exemplo, um narcisista, né? Alguém que se ama em excesso e acha que ele merece tudo e de todos o tempo inteiro. Outras coisas também que a gente pode estar adorando a outros deuses de maneira sutil. Por exemplo, a pessoa que ama demais o comer, ama demais o beber, enfim, são muitas maneiras que a gente pode estar atento com essa questão da idolatria. Adorar pessoas que não é Deus, né? Tem gente que
tem uma impressão tão forte de um ser humano, de um artista ou de alguém que ela admira, a ponto de às vezes colocar Deus em segundo plano. Então, tudo que coloca Deus em segundo plano é adorar aquela coisa, aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquela situação. Então, nós temos que ter esse cuidado de não quebrar nossa aliança com essas coisas. E uma das coisas que mostrava que a pessoa era um israelita eram esses comportamentos. Inclusive, até a parte física deles era diferente, né? Eles eram separados, dos costumes pagãos da época. Por exemplo, na época dos egípcios, eles raspavam a cabeça, raspavam a sobrancelha, inclusive as mulheres. Eles tinham costumes diferentes. E para uma israelita era o contrário, né? O cabelo, ele era um sinal de aliança das mulheres israelitas, porque era costume hebreu. A barba nos homens mostravam que eles eram diferentes. Já os egípcios, eles estavam sempre pelados, né? Tudo sem pelo. Então, assim, qual é o nosso comportamento hoje? O que é de natural, né, que se espera de um padrão da conduta de uma pessoa que se diz crente, que se diz evangélico? Será que a gente está seguindo? Será que quem olha para nós está vendo que a gente está aliançado ao mundo ou que a gente está aliançado ao Senhor? Qual é a percepção de quando alguém nos vê? É que essa pessoa nem parece ser crente, ou essa pessoa não, ela tem uma cara realmente de que ela é cristã, que ela é evangélica. O comportamento dela diz isso. Então, isso mostra que estamos aliançados e fazendo um pacto com o nosso Deus, pelos nossos costumes, pela maneira de nós vestirmos, pela maneira de nós sermos, pelo aquilo que sai da nossa boca, pelo que nós assistimos, pelo que nós ouvimos, pois temos um pacto e somos aliançados com o Senhor. E Jesus chama a igreja de noiva. Então, ainda há um pacto agora, né? Estamos debaixo da nova aliança. Quando Jesus morre por nós, não estamos mais debaixo da lei. Então, por isso, Jesus ele é o nosso noivo em sentido figurado e a igreja é a noiva. Então, o noivo ele tem um pacto com essa noiva e ele espera a fidelidade. É a ação principal que o noivo espera da noiva para que volte para buscar ela. E que ações Jesus espera de nós para fazermos parte da noiva de Cristo? A principal coisa é a obediência. A obediência vai nos diferenciar se realmente estamos como noiva de Cristo, de forma fidedigna, esperando Ele, esperando Sua volta. E as nossas ações aqui vão mostrar se nós somos obedientes ou não. Aqui eu vou ler com vocês o livro de Tiago, capítulo 1, 22 e o 23. E diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não adianta só ouvir, não adianta só ler a palavra se a gente não é cumpridor. Quem tem voto, quem tem aliança é cumpridor. E o 23 diz assim: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Então, infelizmente, isso aqui é a realidade de muitas pessoas que se dizem aliançadas e que elas têm impacto com o Senhor. Na realidade, elas ouvem a palavra, elas ouvem as ministrações, mas depois elas esquecem, como se elas tivessem ido no espelho, olhado o rosto, e depois já não sabem mais quem são, nem como elas estavam. E Hebreus 10, 26, esse texto é muito forte, diz assim: Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Então, muitas vezes nós erramos e o Senhor sabe disso, Ele sabe que nós somos imperfeitos, que a nossa carne é imperfeita, que a gente tem uma luta não só, né, contra as potestades, contra as forças espirituais malignas, mas nós também temos uma luta contra a nossa carne. Mas aqui
falou da diferença de um pecador que ele errou por uma questão de impulso, de uma fraqueza, porque o Senhor nos conhece. Ele nos escrutina, ele nos examina. Por isso que o Senhor matou Uzá, porque foi tentar só segurar a arca, mas não matou Davi, que adulterou e tramou o assassinato ali de Urias. Por quê? Porque Deus ele conhece nossos corações. Deus ele sabe quando nós tramamos, quando nós premeditamos, quando nós fingimos, quando nós não somos verdadeiros com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sabe quando pecamos de propósito, embora conheçamos a verdade. É aquele velho exemplo da justiça. Você pode tirar a vida de alguém por um acidente, por um ímpeto, não foi algo premeditado, ou premeditar um mal e tirar a vida de alguém. As punições são diferentes. Então, para aqueles que, embora estejam aliançados e estão debaixo do pacto com o Senhor, mas se continuar, não é uma vez, né? Não é um pecado, é esporádico uma coisa, mas continuar a pecar de propósito, premeditado. Isso é amar ao pecado. Aqui está falando do amor ao pecado, está ali, está gostando e viver em pecado. É como se aquilo ali não afetasse mais a pessoa, não deixasse ela mais angustiada com o pecado. A consciência dela não traz mais condenação. Então, essa pessoa, ela acostumou, né, com o pecado. E para esse tipo de pessoa, aqui a Bíblia fala que não existe sacrifício mais. Não existe sacrifício. Então, a misericórdia do Senhor, ela é grandiosa, mas se nós pecarmos de forma premeditada e deliberada, corremos o risco de perder a nossa salvação. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso avaliador de tudo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é o nosso scanner da alma. Ele nos conhece mais do que nós a nós mesmos. Então, ele conhece nosso íntimo, sabe mais do que nós sentimos, sabe muito mais nossas intenções e inclinações, muitas vezes, do que nós mesmos. Então, o Espírito Santo, ele sabe quem tenta ludibriar ele. E quem tenta ludibriar, quem tenta trapacear o Espírito Santo pode estar cometendo blasfêmia. E tudo que é dessa maneira, quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ele pode perder a salvação, né? A gente não sabe quando é blasfêmia ou não. Tem coisas que só o Espírito Santo vai dizer o que é blasfêmia. Mas, por exemplo, no passado, os fariseus, eles cometeram blasfêmia. Como? Quando eles não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, não reconheceram eles como Messias, perseguiram e tiraram a vida de Jesus, atribuíram os milagres que Jesus fazia a Beelzebub, né, e não ao Espírito de Deus. Então, eles ali estavam blasfemando contra o Senhor. É diferente de alguém que não tem conhecimento, que estava em engano. O Senhor conhece quando a gente estava em engano. Por exemplo, quando a gente estava na seita, que a gente não cria nos dons. Então, a gente achava que os dons tinham cessado. Então, para o Espírito Santo, ele entendia que nos foi ensinado daquela maneira, que não era de propósito. Mas quando ele teve um encontro conosco, quando nós permitimos abrir a porta, e na hora que o Senhor se mostrou a nós, nos agarramos a ele. Não mais com dúvida, mas nos foi testificado no coração. Então, o Senhor nos escrutinou e nos deu essa oportunidade, porque o Senhor sabia que não era um pecado contra ele, não era uma blasfêmia, era simplesmente porque nos foi enganado, nos tirar desse conhecimento. Então, o Espírito Santo, ele é especialista em ser humano, porque ele faz parte da Trindade e ele sabe como o homem funciona, como o coração do homem funciona. Mas vamos ver aí Atos, capítulo 5. Atos 5. Vamos ver um relato aqui que fala de pessoas que enganaram e mentiram o Espírito Santo. E olha o que aconteceu. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias,
Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti? A vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-os, os moços cobriram o morto e o transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. E disse-lhe: Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam na porta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Então, esse relato é muito forte, porque aqui Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade para doar à igreja, mas aí eles dois, o marido e a mulher, combinou que vamos dizer que eles venderam por 100 mil e dariam só 50 mil, ocultariam o restante. Mas aí foi que Pedro falou, não era teu, tu podia dar o quanto tu quisesse, tu não era obrigado a dar tudo. Mas por que tu mentiu? Tu não mentiu a homens, tu mentiu a Deus, tu enganou a Deus. E aí ele morre, porque ele peca contra o Espírito Santo, o Senhor encara ali como uma blasfêmia. E em seguida, 3 horas depois, a mulher já combinada com ele, a mesma coisa, cometeu o mesmo pecado, apoiando ali o marido. E aí ali falou, por que resolveu tentar o Espírito de Deus? Então, assim, eu não sei porque o senhor trouxe esse exemplo, mas falando sobre tentação, ocultar, mentir, enganar o Espírito Santo, é quebrar a aliança. É como se fosse um adultério espiritual. Então, a gente precisa ter esse cuidado de nos resguardar, de não enganar o Espírito Santo, não mentir. E nós podemos fazer isso de N maneiras. E o Senhor, ele está ali nos observando, porque o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor, ele conhece todas as coisas. Ele sabe quando nós agimos premeditadamente e ele sabe quando nós agimos de forma de impulso, de imperfeição. Então, temos que tomar esse cuidado por não tentar ludibriar as leis de Deus, tentando achar uma desculpa, né, para uma lei, um princípio, para provar, inclusive, uma ideia particular. A gente não pode tentar achar ali, porque o Senhor nos conhece. Se a gente, por exemplo, está tentando fazer uma pesquisa para entender um assunto, ok, nós estamos buscando o conhecimento profundo de Deus. Mas agora, se a gente não concorda com uma coisa, porque, por exemplo, é um incômodo, vamos dizer que alguém quisesse um subterfúgio para atrair o marido ou atrair a mulher, um exemplo. E ali fosse agora buscar dentro da Bíblia, tentar explicar ou tentar achar um subterfúgio para justificar um pecado, justificar uma ação errada, uma quebra de princípio, uma quebra de aliança. Ali o Senhor está escrutinando, está tentando ludibriar o Espírito Santo. E uma coisa é viver no engano por inocência, e outra coisa é bolar, tramar um engano, quebrar princípio estabelecido por mim, diz o Senhor. O Senhor, ele odeia quem tenta quebrar os princípios estabelecidos de forma premeditada, de ação pensada, de caso pensado, de caso preparado. E há princípios que Jesus ele não mudou aqui na terra, até mesmo ele, como homem na terra, ele cumpriu. Jesus, como Deus, como Filho de Deus, ele poderia ter tentado mudar princípios, poderia justificar coisas, não. Jesus, ele quando veio na terra, a única coisa que Jesus ele desfez foi o que o Pai já tinha dado ordem dele fazer. Ele era o fim da lei. Então, tinha coisas
que Jesus ele já tinha autoridade para encerrar, mas ainda assim ele cumpria. Por exemplo, quando os discípulos chegam no templo e ele traz ali da boca do peixe uma moeda para pagar o quê? Para pagar o dízimo. Jesus ele poderia ter deixado os discípulos não cumprirem aquele princípio, mas ele ali ainda cumpria a lei. Ele ali ainda estava cumprindo a lei. Mas ele, por outro lado, ele cura no sábado. Por quê? Porque Jesus sabia que os fariseus eles estavam tão apegados às regras que eles esqueciam o amor. E a cura não era trabalhar, porque Jesus era o Senhor do sábado e ele estava ali. Jesus só tinha 3 anos e meio de ministério. Então ele veio para cumprir os milagres que a própria Bíblia já falava dele. Então Jesus ele não descumpriu regras, ele não descumpriu princípios. E mesmo como filho de Deus, como Deus em carne, ele viveu debaixo dos princípios, ele cumpriu as leis. Então, nós não queremos destituir aquilo que Deus já reafirmou na sua palavra. E tudo aquilo que era da lei ficou no passado. Mas tudo aquilo que Deus trouxe para debaixo da nova aliança, o Senhor ele fez que os apóstolos, que os discípulos, eles reescrevessem tudo aquilo que estaria debaixo da graça, debaixo agora do novo pacto. E ele escreveu tudo aquilo que os apóstolos deveriam colocar, deixar, escrever. Ele aceitou como lei novamente. E aí o Senhor pergunta assim: por quê? Porque poderiam querer quebrar a aliança que eu estabeleci para provar a si mesmo as suas ideias, diz o Senhor. Aprove a Deus no que foi escrito por eles. Então, o que o Senhor quer dizer isso? Porque querem quebrar a aliança que eu estabeleci para provar a si mesmo as suas ideias, diz o Senhor. Aprove a Deus no que foi escrito por eles. Eles quem? Os discípulos, os apóstolos, tudo que foi assentado no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, é Novo Testamento, é nova aliança. Tudo que foi reescrito é para nós, é para a igreja, e a gente tem que acatar. Então, a gente não deve ficar tentando provar a nós mesmos ideias, tentando tirar ou acrescentar princípios ou ensinamentos da parte do Senhor. Porque se está escrito entre Mateus e entre Apocalipse, é para a igreja. Não tem o que questionar. Que a gente não questione os princípios, que a gente não questione o que está escrito, porque questionar é tentar burlar a lei. Gente, eu não sei por que o Senhor me trouxe tudo isso, mas o Espírito Santo sabe o endereço. Então, que os nossos corações não sejam enganados por setas de Satanás, tentando desviar daquilo que foi estabelecido como lei para nós. Que a gente tenha temor e tremor para não mentir contra o Espírito Santo, para não tramar contra as leis de Deus e não estarmos agora segundo Hebreus, do qual não há mais sacrifício para esse pecado. Que a gente viva debaixo da lei do Novo Testamento, né, do novo pacto, para que a gente continue cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra, nesse tempo. E as coisas daqui para frente, elas vão acelerar. A cada dia vai ter mais cumprimento de profecia. E vai ter uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Exatamente quando o mar se encontra com o rio, dá para ver nitidamente qual é a água do rio, que é mais escura e turva, e a água do mar, que ela é mais clara. E a Bíblia diz que nesses tempos vai ficar claro quem serve e quem não serve. Porque tem muito cristão, tem muito crente tentando viver as duas coisas. Os costumes do mundo e os costumes da Bíblia, o que Deus requer da Bíblia. E essa mistura não se mistura, é como a água do rio com o mar, não se mistura, dá para ver. Dá para ver. Não dá para viver em cima do muro. Ou a gente serve ou não serve. Não dá para esconder e não dá para viver em mentira, porque uma hora a nossa máscara vai cair. E antes mesmo dela cair, como de Ananias e Safira, o Espírito Santo já estava de olho neles, porque se houve aquela punição tão grave, a ponto deles perderem a vida, o Senhor já estava de olho neles, ó.
Eles certamente deviam ser aquelas pessoas que gostavam de se amostrar, pessoas que gostavam de serem bem vistos pela congregação e provavelmente queriam que pensasse, não, eles doaram tudo. Na realidade, eles mentiram, porque não tinha motivo, se não fosse o destaque. A mentira foi porque eles queriam destaque, porque era deles, eles podiam dar o quanto eles quisessem. Então, que a gente vigie o nosso coração, que o nosso coração, a Bíblia fala que o coração é traiçoeiro, o coração, porque nós somos imperfeitos. O apóstolo Paulo diz que luta dentro de nós, guerreia dentro de nós, a carne que milita contra o espírito está ansioso, mas a carne é fraca. Que nós possamos ter uma intimidade e lutar contra todo sentimento, contra toda emoção ruim que tente roubar nossa aliança contra a vontade do Senhor. E que assim estejamos de pé diante do Filho do Homem na hora que ele chegar, porque nós não sabemos quando o noivo volta para buscar a sua igreja. Que assim possamos fazer a vontade de Deus, alegrar o coração dele e continuar vivendo debaixo da aliança com o Senhor.